Marcos capítulo 9 e o verso de número 22. Vamos ler a palavra de Deus, aquilo que Deus vai falar conosco aqui hoje. A palavra de Deus é poderosa para nos abençoar. Através da palavra de Deus nós alcançamos a fé, e pela fé nós alcançamos a graça de Deus. Diz assim a palavra de Deus: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Isso, pode aplaudir a Jesus com mais alegria, isso. Pode aplaudir a palavra de Deus, mais forte, mais alegre. Pode adorar o nome do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema: Jesus, aumente a minha fé. Nós estamos no prosseguimento da campanha Vencedores pela Fé. Nós já entendemos durante os nossos cultos, dentro dessa campanha, que a fé nos faz alcançar grandes vitórias de Deus. Eu sei que você já entendeu isso. Quando nós olhamos diversas situações dentro do contexto bíblico, e nós vamos encontrar pessoas sendo abençoadas por Deus, porque tiveram fé. Nós sempre estamos ouvindo também pessoas relatando aqui em nossos cultos testemunhos de milagres alcançados por Deus, porque tiveram fé. Nós já compreendemos que através da fé é possível a gente alcançar coisas grandiosas de Deus. Quem já entendeu isso, diga a glória a Deus. A fé nos faz viver o impossível. A fé nos faz alcançar aquilo que é inalcançável. A fé nos faz atingir aquilo que é inatingível. A fé nos faz viver aquilo que podemos chamar de o melhor de Deus para nossas vidas. A fé é um instrumento poderoso, é um meio, é um canal onde nós nos apropriamos de tudo aquilo que Deus quer nos dar, de tudo aquilo quanto é a vontade de Deus fazer em nossas vidas. Nós sabemos sobre o poder da fé. A grande questão é: o que fazer quando a gente não tem fé? O que fazer quando a gente precisa de um milagre de Deus? Quando a gente precisa de uma resposta? Quando nós precisamos de que algo aconteça em nossa vida, mas nós identificamos que nos falta a fé? Porque a verdade é que não é todo dia que a gente tem bastante fé. Não é todo dia que a gente acorda assim, inspirado, naquela confiança em Deus, naquela certeza que vai vencer. Não é todos os dias. Tem dia parece que tudo começa errado, não é? Aquele ditado que não é bíblico, mas que o pessoal fala: acordar com o pé esquerdo. Tem dia que parece que realmente o dia parece que vai dar tudo errado. Nem sempre a gente está acreditando, nem sempre a gente está confiando. Às vezes a nossa fé, ela parece que sofre algumas situações devido àquilo que nós estamos vivendo, não sei. Enfim, circunstâncias que amedrontam a nossa fé, e que quando nós vamos precisar dela, a gente não encontra. Quando a gente vai buscar fé, às vezes a gente não acha. Mas a gente precisa de um milagre. Quem precisa, diga glória a Deus. Mas a gente precisa do milagre de Deus. Mas a gente precisa de algo da parte do Senhor. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês aqui nesta noite. O que nós devemos fazer quando nos falta fé? Qual é a alternativa que nos resta quando nós, diante do desespero, diante do perigo, diante das ameaças da vida, nós percebemos que estamos com pouca fé? O texto que nós lemos no livro de Marcos, capítulo de número 9, ele nos conta uma história a partir do verso 14, de um homem que levara o seu filho. O seu filho, ele tinha uma enfermidade.
O seu corpo era enfermo, mas também tinha uma questão espiritual. A Bíblia nos fala que ele era acometido de espíritos imundos, ou seja, por demônios que o atormentavam e o escravizavam, de maneira que trazia transtornos àquele jovem, aquele moço, que o tornava-o como alguém surdo e mudo, por ação espiritual. A Bíblia nos fala que Jesus estava chegando e de repente, enquanto ele se aproximava dos seus discípulos, havia um grande tumulto ali entre eles. No verso 14, a multidão estava ali, os escribas, fariseus estavam ali, e Jesus se assusta com o que está acontecendo, e ele vai perguntar então: ei, o que acontece aí entre vocês? E de repente o pai do menino se levanta entre eles e diz: não, é que eu trouxe o meu filho para que alguém orasse por ele. Meu filho tem um espírito mudo que o atormenta, que o escraviza, mas eu trouxe aos seus discípulos, e os seus discípulos não o puderam expulsar. Eles até tentaram, mas não conseguiram expulsar esse espírito imundo. O texto nos fala no verso de número 19 que Jesus vai chamar a atenção daquelas pessoas. Jesus vai dizer da seguinte maneira: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Jesus está chamando a atenção de todas aquelas pessoas que estão ali, dizendo: vocês precisam ter fé. Jesus está dizendo: eu estou com vocês para que vocês entendam que através da fé vocês podem alcançar milagres em sua vida. Ó geração incrédula que ainda não entendeu sobre o poder de Deus. Ó geração incrédula, Jesus dizia para aquelas pessoas que ainda não compreenderam que os espíritos imundos podem ser expulsos pelo poder do meu nome. Ó geração incrédula que ainda não conheceu o poder de Deus, nem mesmo o poder da palavra de Deus. A situação era muito difícil, aquele menino estava sofrendo, estava escravizado pela ação do diabo. E a Bíblia nos fala que aquele pai olha para Jesus. Aquele pai olha para Jesus como alguém que está desesperado, após relatar a Jesus sobre a história daquele menino que não sofria há poucos dias, mas sofria desde a sua infância. Aparentemente desde que tinha nascido, ele sofria por ações do mal, e que lhe traziam aquela enfermidade. E após ele relatar para Jesus a situação do seu filho, a história do menino, ele vai se referir a Cristo da seguinte maneira, na parte B do versículo 22: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Parece que aquele homem não sabia com quem ele estava falando, ou pelo menos ele ainda não conhecia o poder de Jesus, ou talvez havia alguma coisa ainda que estava impedindo de utilizar a sua fé completamente. Ele está perguntando para Jesus: se tu podes. Ele está colocando uma condição para Jesus: se tu podes. Jesus naquele momento vai olhar para ele e vai dizer: se tu podes crer. Tudo é possível ao que crê. Não é se eu posso fazer, não. É claro que a colocação daquele homem, daquele pai, é o reflexo de alguém que está em tamanho desespero, é o reflexo de alguém que está em tamanho sofrimento. Como eu disse, como nós também passamos por esses momentos, como nós também passamos por essas situações, e a dor às vezes é tão grande, a dificuldade é tão grande, a batalha espiritual às vezes é tão grande, que nós aparentemente se esquecemos da fé, aparentemente se esquecemos do poder do Senhor Jesus. Mas aqui hoje eu quero dizer para você que o nosso Deus trouxe eu e você aqui hoje para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós venhamos desempenhar mais uma vez a nossa fé na mesma essência, na mesma graça de Deus sobre nós, e nós venhamos entender que Ele é poderoso e o seu poder jamais diminuiu, o seu poder jamais se acabou, mas Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que opera milagres na vida daqueles que creem, daqueles que têm fé. Nós somos vencedores pela fé em Jesus Cristo.
Oh, aleluia. Jesus vai dizer para aquele homem: se eu posso, não, é claro que eu posso. Talvez você fez uma oração parecida hoje aqui, porque é assim que a gente ora quando a gente está muito desesperado, porque é assim que a gente ora quando as coisas estão muito difíceis. Ah, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa por mim, se o Senhor pode fazer alguma coisa pela minha família, se o Senhor pode fazer alguma coisa pela minha causa, se o Senhor pode fazer alguma coisa pela minha vida financeira, se o Senhor pode fazer alguma coisa pela minha vida emocional, o meu emocional está abalado, o meu psicológico está abalado, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. Jesus hoje olha para mim, olha para você, da mesma maneira que ele estava olhando para aquele homem, dizendo: não é se eu posso, não, é se você pode crer, é se você pode acreditar, porque tudo, absolutamente tudo é possível aquele que crê. Ou seja, da minha parte está garantida. Eu posso fazer um milagre na sua vida, eu posso fazer um milagre na sua família, eu posso entrar na sua casa, eu posso transformar a sua história, eu posso. Você só precisa crer, você só precisa acreditar. Tudo é possível aquele que acredita, aquele que tem fé. Aqueles que esperam no Senhor com toda a certeza são vencedores pela fé. Aleluia. Se tu podes crer, tudo é possível. Se tu podes crer, tudo é possível, diz o Senhor. A nossa falta de fé pode muitas vezes nos impedir de alcançar grandes bênçãos de Deus. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 6, versículo 30. Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos pela falta de fé deles acreditarem na providência de Deus. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Nesta noite o Senhor quer aumentar a nossa fé, para que nós possamos crer na providência de Deus em nossa vida. Jesus está dizendo no capítulo 6 de Mateus sobre o cuidado de Deus, sobre a providência de Deus que cuida dos seres animais, do mundo animal, do mundo vegetal. Está dizendo: gente, se Deus cuida deles, se Deus não desampara eles, vocês têm muito mais valor. Homens de pouca fé, passe a acreditar a partir de hoje que o Deus que está nos céus, Ele olha para os seus filhos e nada deixará faltar aos seus filhos. Buscai primeiramente, diz ele no verso 33, o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentados. Homem de pequena fé, Jesus está dizendo: acreditem na providência de Deus. Haverá a providência de Deus sobre a sua vida se você crer aqui hoje. Haverá a providência de Deus sobre a tua casa. Homens de pouca fé, acredite aqui hoje. Haverá a resposta de Deus. O teu Deus está cuidando de você. Quando falamos de providência, falamos de cuidado de Deus. Quando falamos de providência, nós falamos do amor de Deus, da ação da graça de Deus. Essa graça hoje está sobre a sua vida, e Deus fala para mim e para você aqui hoje: meu filho, eu cuido de você, eu amparo você, eu estou com você, eu estou no seu lado, eu não te deixarei. A minha providência está sobre a tua vida. Quantos podem glorificar e aplaudir a Deus aqui nesta noite? Quantos podem glorificar este Deus que provê tudo aquilo que os seus filhos necessitam? Livro de Mateus capítulo 16, versículo 8. Jesus está chamando mais uma vez a atenção dos seus discípulos para lembrar das bênçãos que o Senhor já tinha concedido a eles, que eles lembrassem mais uma vez do poder de Cristo sobre a vida deles. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não terdes trazido pão? Jesus estava falando sobre o fermento, mas não era o fermento do pão, era o fermento dos fariseus. Jesus estava falando sobre a doutrina dos fariseus, mas os discípulos não entenderam e logo ficaram desesperados. É porque a gente não trouxe pão, é porque a gente não tem o que comer. E Jesus está dizendo: gente, vocês se esqueceram, vocês se esqueceram dos milagres que eu já fiz, vocês se esqueceram da primeira multiplicação de pães.
que com 5 pães e 2 peixinhos, mais de 5.000 homens se alimentaram. Vocês se esqueceram da segunda multiplicação de pães, que com 7 pães, mais de 4.000 homens se alimentaram. Jesus está dizendo: meus filhos, aplique a sua fé em lembrar aquilo que eu já fiz na tua vida. Aplique a sua fé em lembrar os milagres que eu já realizei em sua vida. Jesus dizia aos seus discípulos: homens de pequena fé, vocês precisam lembrar os milagres que eu já operei. Não é a primeira vez que eu multiplico pães, já teve a primeira, já teve a segunda, se precisar eu multiplico a terceira, não tem problema. Jesus está dizendo para mim e para você que hoje eu te abençoei uma vez, te abençoei 2, 3, e se precisar eu te abençoo outra vez. A minha promessa permanece sobre a sua vida. Tenha fé aqui nesta noite, não duvida, mas creia, coloque a tua fé no Senhor. Você é um vencedor pela tua fé. Acredite no Senhor. Os milagres de Deus não cessaram, a graça de Deus não cessou, ela está sobre nós aqui nesta noite. Quantos podem glorificar e adorar o nome do Senhor? Quantos podem glorificar e adorar a este Deus que não cessou os seus milagres, que não cessou a sua providência, que não cessou de abençoar o seu povo? Em terceiro lugar, Mateus capítulo 8, versículo 26. Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos mais uma vez, e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Jesus está dizendo para eles: gente, vocês precisam confiar que eu estou com vocês. A tempestade vocês não podem acalmar, o vento você não pode acalmá-lo, mas vocês precisam acreditar que se vocês estão comigo no barco, vocês estão seguros. O que Deus quer falar conosco aqui hoje: a tempestade não está no nosso domínio. Entenda o que Deus está falando com você aqui hoje. O vento da nossa vida não está sobre nosso controle. Nós não podemos controlar as situações adversas da nossa vida, mas podemos confiar que Jesus está no barco. Os discípulos não podiam acalmar a tempestade, nem o vento, mas eles não poderiam esquecer que Jesus estava com eles, e que se Jesus estava com eles, aquele barco não iria virar, não iria naufragar. Entenda que nesta noite, em nome de Jesus Cristo, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos ventos, Jesus Cristo ainda está contigo. A presença de Deus está sobre a sua vida. Homem de pouca fé, acredite que o Senhor está contigo, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da tempestade, mesmo quando tudo está ruim, mesmo quando tudo está errado, a presença de Jesus Cristo ainda está sobre nós. O teu barco não vai naufragar. Acredite aqui nesta noite, não temas, mas creia, não se precipite, não se desespere, em nome de Jesus Cristo. O teu barco está seguro, não é por causa que você está nele, não é por causa da sua habilidade de remar o barco, não, é porque Jesus está no teu barco. Enquanto Cristo está conosco, enquanto Jesus está conosco, nós podemos ficar tranquilo. Você pode descansar em paz. Põe a cabeça no travesseiro e dorme, descansa. Não se preocupe, pastor, mas o vento está soprando, mas você confia no Senhor. Pastor, mas as coisas estão difíceis lá na minha casa, minha vida está complicada. Não tem problema, descansa no Senhor. Todo mundo estava desesperado no barco, Jesus está dormindo, Jesus está tranquilo. Tempestade não é problema para Jesus, vento forte não é problema para Jesus. Ele se levanta e acalma a tempestade, manda o vento se aquietar. Confia no Senhor, não temas, coloque a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Essa tempestade que está sobre a sua vida, ela não vai te derrotar, ela não vai te acabar, ela não vai parar o seu ministério, não vai acabar com a sua família. Acredite, Cristo está contigo no teu barco. Cristo nos exorta aqui hoje a ter mais fé e acreditar que Ele é fiel nas suas promessas, e tudo quanto Ele falou jamais falhará. Quantos podem glorificar e adorar a Deus aqui hoje por isso? Quantos podem aplaudir a Jesus? Por fim,
Eu vejo Jesus chamando a atenção de um homem chamado Pedro, no livro de Mateus capítulo 14, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro está andando sobre as águas ao encontro de Jesus. Pedro tem fé para sair do barco. Pedro tem fé. Pedro começa a viver o sobrenatural. Pedro começa a ter grande experiência com Deus. Mas o texto nos fala que de repente, o que aconteceu com Pedro? De repente Pedro não olha para Jesus, mas olha para a tempestade. De repente Pedro observa que havia um vento muito forte, e a Bíblia nos fala que Pedro começa a afundar. Pedro começa a ser submergido pelas águas. Jesus estende as mãos para Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, você poderia continuar andando sobre as águas. Pedro, você poderia continuar andando sobre este mar. Sabe o que Deus quer que a gente entenda aqui hoje? O sobrenatural de Deus nunca vai acabar sobre nossa vida enquanto a gente tiver fé. A gente nunca vai parar de viver coisas grandes com Deus enquanto nós tivermos fé. Jesus responde para aquele homem, para o pai daquele menino: se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. O sobrenatural de Deus está sobre nós aqui hoje. E eu quero dizer hoje, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, há milagre de Deus ainda sobre nós. Há coisas grandes de Deus ainda sobre nós. Jesus responde a Pedro: não duvide, Pedro. Pedro, a sua fé é pequena, Pedro, porque duvidaste. Enquanto nós acreditarmos, enquanto nós confiarmos, nós vamos viver coisas grandes de Deus. Enquanto nós olharmos para Cristo e colocarmos a nossa fé em Cristo, não olha para um lado, não olha para o outro, não olha para a diversidade, não olhe para aquilo que a vida está lhe causando, não olhe para as situações que você está vivendo, olhe para Cristo. Enquanto nossos olhos estão nele, nós vivemos as coisas maiores de Deus em nossa vida. Enquanto a nossa fé está em Jesus Cristo, nós vivemos o melhor de Deus aqui nessa terra. Enquanto nós estamos confiando em Cristo, enquanto nós estamos em Deus, nós vivemos milagres de Deus, vivemos coisas grandes de Deus. Não pare de crer aqui nesta noite, não pare de confiar, não pare de esperar. Segue firme o seu caminho, o caminho da fé. Espera no Senhor, confia no Senhor. O sobrenatural de Deus vai acontecer em sua vida. Ele ainda tem grandes coisas para fazer. Você ainda vai caminhar sobre águas, você ainda vai andar por cima de mares, em nome de Jesus Cristo. Não duvides, mas creia. O nosso Deus ainda opera maravilhas, o nosso Deus ainda faz grandes coisas. Apenas creia, não duvide. Coloque a sua fé em Deus aqui hoje. Ative a sua fé naquele que é todo poderoso para fazer você viver coisas ainda maiores do que você já viveu na presença de Deus. Pode aplaudir o nome de Jesus Cristo. Que a nossa fé esteja em Cristo aqui nesta noite. Jesus olha para aquele homem e diz: você precisa de fé, porque eu posso operar o milagre. Aquele homem naquele momento faz uma reflexão. Isso é muito importante. Reflexão. A gente olhar para nós mesmos. Quando Jesus desafia ele a ter fé, ele identifica que ele não tinha fé. Ele vai fazer uma oração maravilhosa. No versículo 24 do capítulo 9 de Marcos, onde nós também lemos: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aquele homem disse: Senhor, eu estou querendo crer, mas ainda a minha fé é pequena. Senhor, eu acredito sim, Senhor, mas ainda, Senhor, há muita dúvida no meu coração. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso, mas ainda, Senhor, eu lido com aquilo que está dentro de mim, Senhor.
e que dificulta eu utilizar a minha fé verdadeiramente como eu preciso. Nesta noite, o nosso maior desafio é reconhecer para Jesus que nós precisamos de mais fé. O maior desafio que nós temos aqui hoje é fazer como este homem, se humilhar diante de Jesus e dizer: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu sei que eu preciso acreditar ainda mais. Senhor, eu sei que a minha fé precisa ser aprimorada. É isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Eu não estou falando que você é incrédulo, não é isso não. Eu não estou falando que você duvida das coisas de Deus, não. Aquele homem disse: Senhor, eu creio. Então ele tinha uma fé, já ele tinha, mas ele entendeu que ele precisava aperfeiçoar sua fé. Nesta noite, em nome de Jesus Cristo, se nós nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo nossas limitações, entendemos que Deus é ilimitado, que o poder de Deus não tem limites, mas que basta nós crermos. Nós vamos pedir a misericórdia de Deus. Ele vai olhar para nós aqui hoje, vai exercer a sua graça e a sua misericórdia. Ele vai tocar-nos como ele tocou em Pedro. Ele vai nos levantar e vai nos fazer acreditar, vai nos fazer confiar, vai restabelecer a nossa fé. E assim como ele operou um milagre na vida daquele menino naquela mesma hora, quando o pai dele entendeu que a sua fé precisava ser melhorada por Jesus Cristo, o milagre aconteceu naquele mesmo momento. E o pai do menino volta agora com o seu filho liberto para casa, porque ele compreendeu a sua necessidade de se colocar diante de Cristo, implorando pela sua misericórdia e pedindo pelo aperfeiçoamento da sua fé. Fique em pé em nome de Jesus Cristo. Que nós vamos pedir hoje para Deus: Senhor, aumenta a nossa fé. Quantos vão fazer essa oração juntamente comigo? Senhor, aumente a minha fé. Senhor, aperfeiçoe a minha fé. Senhor, eu preciso viver com mais fé. Senhor, me ensina a andar pela fé. Senhor, me ensina a caminhar pela fé. Senhor, me faz acreditar, Senhor, em todas as tuas promessas. Senhor, me faz viver o sobrenatural. Me faz, Senhor, acreditar na providência. Nos faz acreditar no cuidado do Senhor sobre a nossa vida. O cuidado de Deus está sobre nós. O cuidado de Deus está sobre a nossa vida. E o nosso desafio hoje é somente entendermos que a nossa fé é o canal ao qual Deus operará o impossível sobre a nossa vida.